Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero cumprimentar os meus que me apresentaram. Tinha a minha direita o professor Justino, Jorge Justino, que além de ser presidente do Instituto Politécnico de Santarém, a professora na Escola Agrária, que vai ser doente Depois temos a seguir o professor Luís Pinto Andrade, da Escola Superior de Cristóvão Branco, depois o professor Raimundo, da Escola Superior Agrária de Coimbra, que vai ser o documento de edição, à minha esquerda temos a professora Henrique, da Escola Superior Agrária de Viseu, e a professora Aida, da Escola Superior Agrária de Coimbra. Os meus cumprimentos aos diretores das nossas escolas e aos presidentes do comitê, que já estão. E cumprimentar também os membros da assistência, em particular o professor Bruno, que faz parte desta casa. As provas vão decorrer agora durante a manhã das 10 ao meio-dia, com a apresentação da discussão da lição. Como já disse, vai ser a turma com a comandante principal, o professor Raimundo, da Escola Agrária de Santarém. Depois, a partir das 2 horas, vamos ter a audiência do currículo de vida. Senhora candidata, desejo as melhores felicidades. Quando quiser, pode começar. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos os membros do júri disponibilidade para estar presente nestas provas. Agradeço de coração todo o processo, mas chegámos a este dia como pretendíamos. Agradeço a vossa disponibilidade de estar aqui no vosso tempo. Muito obrigada. Quero também cumprimentar a assistência, agradecer a presença e espero, efetivamente, neste dia, eu não podia deixar de recordar uma pessoa. Se o Sr. Presidente do júri me permite, gostaria de recordar aqui o Dr. Ferreira de Graça, com quem trabalhei e que me ensinou a gostar da ciência e tecnologia da carne. Por isso escolhi esse tema, e o tema enquadra-se por considerar que dos temas todos da ciência da carne seja aquele que é mais preponderante, aquele que marca a diferença de todos os temas desta ciência. Transformação do músculo em carne. Sr. Presidente, peço licença para começar. Esta lição enquadra-se para a obtenção da categoria de professor coordenador nas provas públicas da avaliação de competência pedagógica e técnico-científica na área disciplinar da ciência e tecnologia da carne, na área de maéticas e indústrias alimentares e talvez seja melhor os colegas que como pretender. Esta lição enquadra-se no programa da disciplina de ciência e tecnologia da carne e do pescado, de licenciatura de Ciência e Tecnologia de Alimentos, na forma de Bolonha, e consta da 4ª aula desta disciplina. Enquadrando esta aula começa por preparar o aluno na primeira parte para o conhecimento do setor, em seguida da composição da carne e em seguida na fisiologia da contração muscular. Pressupõe-se que o aluno, quando inicia esta aula, tem estes conhecimentos para poder melhor compreender a matéria que se destina a esta lição. A carne é o elemento procedente da musculatura dos animais, da musculatura esquelética, e de facto o que traz aquilo que nós comemos e que traz ao nosso prato é o sacrifício do animal para fazer a transformação do músculo em carne. Toda a natureza estrutural, química dos músculos levam a que sejam afetados por este processo da transformação do músculo em carne, e o estado pós-mortem é muito particular e surge diferentes alterações bioquímicas, biofísicas, que dão origem na morte do animal. Como sempre faço, penso sempre recordar um pouco das aulas anteriores ao aluno para dar início a esta aula que diz respeito a esta matéria. Gostaria de recordar que o músculo é composto das fibras musculares. As fibras musculares são conjuntos, de facto, de miofibrilhas, e as miofibrilhas são conjuntos de miofilamentos. Os miofilamentos são aquilo que está o ator da contração muscular e que
faz aqui todas as funções da transformação. É composto pelas proteínas actina, miosina, troponina e tropamiosina, e este conjunto que nós conhecemos como sarcómero entre as linhas Z tem muitas outras proteínas que ao longo da nossa lição vamos compreender a influência daquilo que já conhecemos até hoje e que até há muito pouco tempo tínhamos muita dificuldade em conhecer por não haver conhecimento suficiente para identificar proteínas e aminoácidos. Só depois da eletroforese foi possível que estes estudos avançassem devidamente. Com estas proteínas, que são tão importantes, têm uma função tão importante na transformação do músculo em carne, vamos conhecer esta transformação a partir do abate. O professor Lauri, durante muitos anos, construiu este esquema até chegar a ele com todas as influências de que ele depende. Quando do abate, há uma paragem da respiração e uma paragem da circulação sanguínea. E daí todas as transformações que vêm no animal. Estas transformações, a primeira, como devemos compreender, é que para toda a respiração celular, porque deixa de chegar oxigênio às células. E com isto, naturalmente, começa a reunir-se todas as modificações bioquímicas para que o músculo se adapte a esta fase, tentando até revertê-lo numa primeira fase, com uma ligeira alteração da temperatura, aumentando com o estado febril ligeiro, e só é que após esta fase vai perdendo a polarização através da perda de oxigênio e todas as modificações, vai cessando toda a regulação hormonal. Em primeiro começa a haver uma solidificação da gordura até preparar os tecidos lipídicos, que aqui vamos esquecer um pouco, todos estes tecidos gordos vão sofrer alterações durante esta transformação. Mas, centrando-nos de facto na perda da respiração celular, ela vai provocar várias transformações. Eu dividi este esquema em 3 partes para melhor podermos falar sobre ele. A primeira parte, o estado palpitante, imediatamente após o abate, em que ainda há uma tentativa de reverter esta situação. Depois, a instalação do estado rígido, o verdadeiro rigidez cadavérico, ou rigor mortis, como lhe queiramos chamar, e depois, logo a seguir, o início da atuação das enzimas e dos micro-organismos que levarão à maturação da carne, para chegarmos àquilo que entenderemos que seja carne. Este estado tranquilo dá origem à carne e, se ele continuasse sem condições de conservação adequadas, certamente teríamos a seguir a putrefação. No primeiro período, e neste estado que entende-se como estado palpitante ou estado de latência, o músculo ainda tem uma fase grande de extensibilidade, permanece, como podemos dizer grosseiramente, mole, e as reservas da ATP ainda são algumas, mas, de facto, estas reservas dependem muito do que se passou antes do abate. Estas reservas dependem se o animal sofreu stress, se o animal estava bem alimentado. Convém até aqui dizer que destes estudos e dos estudos desta fase levou a que as mudanças legislativas dentro há pouco tempo, porque não era para nós aceitável, e todos os veterinários que aqui estarão certamente compreenderão, que um animal chegasse ao matador e fosse imediatamente abatido. Tinha no mínimo, normalmente, de 24 a 12 horas de estrangulação na arboaria para que descansasse em dieta hídrica, quer dizer, sem alimentos. Hoje, isto foi completamente banido. Os matadores recebem as suas carcaças, os seus animais, imediatamente encaminham os seus animais para as linhas de abate e não lhe é exigida a dieta hídrica. Podemos parecer um pouco agressivo, porque esta atividade estomacal cheia de alimentos levará a uma carga microbiana preocupante. Aliás, tão preocupante que sabemos que antigamente se adivinhava grandes problemas devido à bactériemia de abate, porque os micro-organismos tinham aqui uma tendência, nesta altura, de poder atravessar a mucosa intestinal e ainda, numa certa regulação, conseguirem invadir algumas massas musculares. Isso hoje foi visto que para que o animal não esteja fatigado e que não esteja com déficit de glucogênio, ele deve estar alimentado. E, portanto, a legislação mudou. Não estou a fazer um juízo de valor, não consigo fazer, não fiz estudos suficientes para perceber se esta modificação nos trouxe verdadeiramente vantagens em qualidade da carne. Sabemos que trouxe vantagens em rendimento, em massa, em peso de músculo,
E isso, já por si só, tem, de facto, uma importância para quem negocia nesta área, para quem é tecnologista desta área. Então, nesta fase, o pH ainda está a 7, a actina e a miosina ainda não se ligaram, porque, efetivamente, ainda há uma quantidade de ATP que permite a contração e o relaxamento muscular. Mas esta fase chega ao fim rapidamente, em poucas horas, e essas horas dependem, efetivamente, da espécie que estamos a tratar. Nesta fase, esgota-se o ATP facilmente. O músculo só tem 3 fontes de energia possíveis. Vai buscá-las à fosfocreatina, vai buscá-las ao restante ATP, convertendo, ou o glicogênio. O glicogênio é, sim, a fonte energética forte desta altura. Todas as outras fontes de energia vão aqui terminar rapidamente. Na fosfocreatina, porque inativa-se a fosfocreatina oquinase, a enzima que faz esta reação, e também tem uma fraca potência de regeneração do ATP. Como verão, só estão 2 ATPs envolvidos. É depois a vontade de permanecer a sintetizar ATP que faz com que voltemos para uma glicólise anaeróbia. E essa glicose anaeróbia também não é de facto a produção de ATP. Só 3, comparando com a fonte normal da respiração, do ácido do ciclo de Krebs, que daria 34 ATPs, é de facto uma fonte muito pobre em ATPs. Mas é a fonte que o músculo consegue regenerar para manter alguma quantidade de ATP que não será para muito tempo. Mas repare que, ao não haver oxigênio, o ácido lático que estaria produzido não volta ao fígado e, portanto, fica no músculo e vai lá ficar até esgotar essas reservas para formar o ácido piruvato e a partir dele o ácido lático. Mas eu considero que este ácido lático é extremamente importante, porque toda a modificação, toda a maturação, toda a conversão em carne precisa desta descida do pH. Até porque esta descida do pH entender-se-á até como uma proteção da natureza. Se desce o pH, os micro-organismos não podem atuar tão fortemente, tão violentamente, pelo menos por pouco tempo que seja. Esta acidez favorece também todo o processo chamado da conversão do músculo em carne. Se deterem sobre aquele pequeno gráfico, nesta altura desce o pH, desce de facto a fosfocreatina, desce o ATP e começa a subir toda a tensão muscular, que seja entendida aqui como a dureza da carne. É quando está a começar a formar-se o complexo actomiosínico. É o período de instalação da verdadeira rigidez cadavérica, com a formação do complexo actomiosínico irreversível, ou seja, deu-se a última contração. Em vida, pela teoria de Huxley, toda a contração tem seguida do relaxamento. Em morte, aqui parou, de facto, desta vez a última contração irreversível com a formação do complexo actomiosínico. E isso leva a modificações. Uma delas, muito importante para a qualidade da carne, até porque comanda a suculência e em boa parte até o sabor, está a capacidade de retenção de água. Ao pH descer rapidamente, atinge perto do ponto isoelétrico das proteínas. O ponto isoelétrico das proteínas faz com que elas desnaturem e perdem algumas das suas capacidades. Uma delas é de reter a água. E, portanto, temos aqui umas cargas sudativas. Se esta descida for em excesso, poderá ser, de facto, até gravoso. Mas mais à frente tomaremos este assunto. As catequinas atuarão, também as proteases que precisam do cálcio também, até porque neste momento, e para que se dê o complexo actomiosínico, a mitocôndria, como terminou de não ter oxigênio, deitou para fora o sarcoplasma todo o cálcio que tinha. E isto tem tal e qual a mesma ação na célula muscular como se fosse o estímulo nervoso em vida. Em vida, o estímulo nervoso faz com que se dê a contração, faz com que do sarcotubo saia o cálcio e consiga promover a contração em presença da ATP. O ATP é a energia necessária para a contração e para o relaxamento. Neste momento não há ATP para o relaxamento. E, neste momento, a mitocôndria, como não tinha oxigênio, mandou para o sarcoplasma todo o cálcio que tinha. E, neste momento, esse cálcio vai ser usado como um estímulo para a contração. E como a bomba de cálcio já não funciona, esta contração é irreversível. Estamos no estado rígido. Estamos naquilo que se entende como contração muscular intensa e irreversível que ocorre devido a que já não temos reservas no músculo e, portanto, a perda das suas propriedades está imposta. O estado rígido
é também o estado em que as enzimas não param e elas vão atuar. As enzimas e os micro-organismos, eles não perderam a sua força, embora o músculo a perdesse. O que significa que vão atuar. E para bem, porque são elas depois que nos vão dar, provavelmente, uma carne de qualidade se nós tivermos condições para isto. O rigor mortis faz uma rigidez das fibras, um endurecimento de todo o músculo e, naturalmente, a diminuição da capacidade de retenção de água. Este processo está instalado, os sarcómeros começar-se a desintegrar. Mas disso falarei mais tarde, porque, efetivamente, a maturação da carne é um assunto que não está suficientemente estudado, é um assunto que, por muito que se estude, não conseguimos, se calhar, todos chegar às mesmas conclusões, o que, provavelmente, com novos temas analíticos, conseguiremos algum dia chegar a melhor conhecimento. Vamos começar ao envelhecimento, a maturação. Se calhar, as carnes bovinas são aquelas que mais são indicadas para a maturação. Também depende do hábito do consumidor. Os argentinos adoram carne maturada há 25 dias. Nós, na Europa, para nós, se calhar, isso já estaria em vias de degradação. Portanto, esta maturação tem uma extensão muito dependente até daquilo que se fornece, que se quer fornecer ao consumidor, ou que se pretende com uma carne boa. Se este estado continuasse indefinidamente, iniciariam-se os fenómenos de autólise. Naturalmente, cá um fenómeno de autólise. Se são as proteínas que executam este processo, estão a fazer a proteólise, é um fenómeno de autólise. As proteínas vão partindo e vai haver cada vez mais polipeptídeos, peptídeos de curta cadeia, mais aminoácidos livres e, portanto, enfim, compostos aminados, que seriam os compostos da putrefação. Uma das coisas que o consumidor avalia é a cor da carne. E a cor da carne é muito afetada por este processo. Sabemos que quando para a circulação, deixa de haver possibilidade de haver a transformação de oximoglobina em mioglobina e em falta deste processo, a mioglobina torna-se em metamioglobina, que é escura e, portanto, escurece a carne. Mostra-nos uma carne mais escura devido, naturalmente, à falta de oxigenação. Em resumo, desta parte da nossa aula, convém assentarmos algumas ideias, como, por exemplo, estas transformações bioquímicas. Talvez a coisa mais importante é a formação, o uso da glicose anaeróbia e, estruturalmente, talvez a formação mais importante seja a contração muscular, a rigidez por complexo acromiosino. Se virmos o gráfico anexo ao lado, verificamos 3 fotografias do microscópio eletrónico que hoje temos ao nosso alcance e que nos permite ver devidamente como se comporta o músculo e se olharem desde o início, do pré-rigor até o rigor mortis e depois, por fim, já no pós-rigor, onde efetivamente está já as catepsinas, as calpaínas e todas as enzimas proteolíticas a atuar, verificamos que todo o edifício se começa a desmoronar e verificamos que há uma perda daquela linha do sarcoma, onde estão as linhas Z e as diferentes bandas formadas, muito alinhadinhas na primeira fotografia, já um pouco menos na segunda e na terceira já verificamos que há uma perda de estrutura significativa.